Saudações a todos. Então, a gente nessa série de vídeos, né? Então, hoje eu quero falar a respeito do método científico, né? Então, a gente está falando num contexto que ele é acadêmico. Então, dentro do contexto acadêmico, obviamente, estará predominando o método científico, que é aquele que nós usamos nas nossas pesquisas, investigações, nos trabalhos científicos que nós iremos ler, né? Nós iremos encontrar o método, essa perspectiva científica, e de igual modo nos trabalhos que nós iremos escrever, que pode ser um artigo, pode ser um paper, um ensaio, um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado, a tese e por aí vai. Um artigo para uma revista de cunho científico. Então, tudo isso necessariamente estará pautado no método científico, que tem a ver com as nossas investigações. E dentro desse trabalho, da investigação, dentro de tudo aquilo que acontece, existe essa relação, esse trabalho, essa relação teórico-metodológica. Todo trabalho vai ter uma base teórica que vai dar a fundamentação para ele. Não é uma coisa solta, não é uma coisa isolada, e tem que ter uma perspectiva, e aquilo que a gente sempre fala, a gente quando escolhe um método, a gente não escolhe por afinidade, tipo torcida de time de futebol. A gente escolhe um método porque ele melhor se encaixa dentro de uma temática, dentro de um assunto, dentro de um objeto de estudo. É claro que tem pessoas que estão totalmente inseridas dentro de campos de pesquisa, de linhas de pesquisa, e automaticamente eles vão direcionar a sua pesquisa dentro desse modo, dentro desse pensamento. Então, por exemplo, quem trabalha dentro do materialismo histórico dialético, naturalmente vai estar optando por ele. Mas, por exemplo, num TCC, conforme é o caso que eu estou lecionando, dependendo da temática, ele pode, realmente o materialismo histórico dialético é o que melhor cabe, por ele ter esse olhar para o material, né, para ter esse olhar das estruturas de poder social, político, econômico. Mas dependendo da pessoa, do estudante, ou daquilo que está sendo investigado, da mesma forma que cabe o materialismo histórico dialético, também poderia trabalhar com pós-estruturalismo, poderia trabalhar com estudos culturais. Então é uma questão muito subjetiva, e até mesmo quando a gente escolhe também um método, por mais que a gente vá buscar aquele que melhor se encaixe, é muito comum também estar presente um conjunto de vivências, de experiências, as nossas percepções, e de alguma maneira também o nosso gosto ele acaba interferindo. Mas no meu caso, enquanto orientador, eu sempre gosto de deixar livre e deixar o aluno possa escolher aquele método que ele possa ter maior tranquilidade em trabalhar, mas realmente existem métodos que, dependendo da temática, vão se encaixar melhor do que outros, e realmente a gente não pode querer forçar a barra para querer estipular o orientador empurrar o método, ou o aluno querer escolher o método por afinidade ou por torcida, mas realmente o ideal é que haja essa identificação, e também um método que o aluno já tem experiência com ele é muito melhor. Já tem a vivência, já conhece autores, referências, obras, já tem toda essa prática, então isso aí facilita bastante. E aí então ele vai estar optando, conforme já falei sobre a questão da própria fenomenologia, né? Que por mais que no caso aparece questões de como a consciência interpreta os fenômenos humanos. É interessante essa questão da fenomenologia, que a gente já carrega uma subjetividade com a gente, e a nossa percepção aparece nisso. Então é bem interessante a gente poder pensar, né? Como também dentro dos métodos, no passado se usava muitos métodos mais positivistas, algo mais engessados, hoje em dia já não é mais tão comum, se encontra cada vez menos, pelo menos no campo das humanas. Tem a questão do materialismo histórico dialética, que é uma análise mais objetiva e material para as estruturas, e também a gente tem a questão do estruturalismo, né? Que no caso é muito presente no campo da antropologia, da linguística, a própria sociologia, o pensamento, a psicologia, a psicanálise,
a teoria literária. Então são campos que fazem isso da estrutura, mesmo porque tem muito a ver com a questão da língua, então é bastante presente. E essa gênese do estruturalismo sustenta que a atividade humana advém, tudo aquilo que advém da realidade humana tem a ver com é socialmente construído, né? A corrente considera que nem mesmo o nosso pensamento e a percepção são coisas naturais, né? E a atividade humana no estruturalismo é carregada de significado, como a consequência do sistema de linguagem que nós operamos, né? E esse entendimento, esse resultado vem do fato do pensamento derivar de toda uma semiótica, a questão da imagem, e o qual o estruturalismo é um método de estudo que viabiliza isso, né? Essa nossa percepção, esse nosso olhar para a realidade bastante presente então, no campo da linguística. Então, só coloquei alguns exemplos para mostrar então de caminhos que podem ser utilizados, né, na pesquisa científica. Fenomenologia, estruturalismo, materialismo histórico dialético, teoria crítica. Então, existem diferentes caminhos e possibilidades. A gente viu, por exemplo, a teoria crítica é muito presente na área de comunicação, né? E na área da educação também ela é bastante presente. Em outros campos também, na filosofia, então ela pode abrir para outros campos, mas em especial nesses aí ele tem bastante, ele é utilizado com bastante intensidade, né? E quando a gente fala de um método científico, ele envolve primeiro uma observação do objeto de estudo, a formulação da problemática, o problema de pesquisa, a pergunta a ser investigada e respondida no trabalho, se formula hipóteses, mas tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes nas hipóteses já tenta se encontrar, já tenta ser tendencioso no sentido de direcionar a pesquisa para chegar a um resultado pré-concebido, e isso não é correto, mas a hipótese é interessante porque todo mundo vai ter uma percepção, todo mundo vai ter um entendimento, vai ter uma suspeita sobre a temática. Agora, o problema é quando as pessoas tentam direcionar para a sua suspeita original. O que vai dar o resultado da sua pesquisa é a investigação, é a coleta de dados, é a leitura, é a pesquisa. Então, é o trabalho científico em si, que não pode atropelar etapas, né? E também tem a coleta de dados, é algo bastante importante, porque a partir daí você vai poder, então, fazer a análise, né, dos resultados que você obteve em campo, para poder chegar a uma conclusão. Então, geralmente se pensa muito sobre o método científico na hora de escrever um TCC, na hora de escrever o trabalho de conclusão de curso, né, principalmente. Mas isso aí deve permear toda a nossa trajetória acadêmica, porque nós trabalhamos numa perspectiva que ela é científica, e não pautados no senso comum, no achismo ou em teorias da conspiração. Nós vivemos tempos de obscurantismo no mundo todo. É um período bastante preocupante em todos os sentidos, e onde tem havido ataque à ciência, ao pensamento científico, perseguição de cientistas, pesquisadores, professores aí pelo mundo. E realmente é bastante importante afirmar, né, a valência, a importância do pensamento e do trabalho científico, né? A gente viu muito isso, né, no passado da humanidade, principalmente no início ali final da Idade Média, início da modernidade, né, da Idade Moderna no caso, né? A gente viu esse conflito entre o pensamento obscurantista e a ciência, né? Então a ciência que ela desenvolve o mundo no sentido de trazer progresso, o livre pensamento, a liberdade e trazer novas descobertas, né? Não só de hoje, né? Não só de produtos e serviços, mas no sentido de ampliar o pensamento, a nossa visão de mundo, diminuir os preconceitos, a intolerância. Então a ciência ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Agora, por exemplo, a questão da pandemia. Então a ciência está trabalhando através de um método científico para poder chegar a um resultado. Não adianta achar que tal coisa é boa, por exemplo, para combater o vírus, se não existe uma comprovação científica, se não foi feita a testagem e se não se alcançou resultados esperados. A gente também vive um tempo onde tem os negacionismos que falam que a Terra é plana e outros absurdos aí que têm aparecido. Então a ciência ela serve exatamente para isso, para refutar, porque um pensamento, para ele poder se sustentar numa perspectiva científica, ele tem que ter uma base, tem que ter fatos
né? Tem que ter dados, tem que ter resultados que o sustentem. Não é questão de simplesmente daquilo que a pessoa sente ou acha, mas tem que ter um embasamento, tem que ter uma fundamentação. E o trabalho que a universidade faz, e com desdobramentos na escola, obviamente, é um trabalho que ele é científico, então não é pautado em nenhuma outra coisa. E a ciência ela é muito importante, né? A ciência ela descobre cura para doenças, produz remédios, métodos e técnicas de tratamento, desenvolve ferramentas, aparato tecnológico para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, como o computador, o iPhone, o iPad e por aí vai. Então tudo isso tem a ver, calculadoras, métodos, né? Métodos de pesquisa, então tudo isso tem a ver com a ciência. Então nós estamos pautados no método científico. O método científico é interessante, né? Você pedir para um acadêmico escreva um trabalho, um texto, uma redação, sei lá, um ensaio, um texto explicando o método científico. Geralmente o pessoal tem bastante dificuldade. A gente tem um entendimento sobre o que poderia ser o método científico, mas na hora de formular, na hora de escrever, tem muitas pessoas que se atrapalham um pouco na hora de poder transformar em texto e problematizar e pensar e discorrer acerca disso, né? Então, por isso que na nossa atividade que eu propus para uma turma, tem essa questão de estar falando sobre o método científico. E geralmente é o que as pessoas às vezes quebram um pouco a cabeça, mas é importante, porque elas vão poder ter a possibilidade de poder ler mais, investigar e poder pensar melhor, expandir a sua compreensão acerca desse método para que haja então um entendimento. É importante ler livros de metodologia para poder melhorar isso, né? Buscar então os teóricos, buscar tudo aquilo que vem embasar então o nosso trabalho de cunho científico, certo? Então fica essas orientações, fica essa palavra hoje e espero que possa ser útil na trajetória e possa somar então aos estudos de vocês.